Olá pessoal do canal Dinheiro Contado. Estamos aqui hoje para falar de uma empresa que eu gosto muito, que é a Cosan. A Cosan, ela é um gigante da área de energia. A Cosan, ela tem várias empresas abaixo dela. Ela é um grupo, uma holding que possui várias empresas e grandes empresas, empresas com grande potencial de crescimento. Temos a Raízen. A Raízen, ela produz etanol, cana-de-açúcar, é dona dos postos Shell, das lojinhas Shell Select e do mercado OXXO. Esse mercado OXXO você já deve ter visto por aí no seu bairro, que é um mercado de formato de proximidade. Então, aquelas lojinhas perto da sua casa que funciona mais ou menos como se fosse uma lojinha de conveniência. A Rumo Logística, que é uma empresa de transporte ferroviário, que transporta grãos no Brasil. Como nós somos um país predominantemente agrícola, então é uma empresa que tem uma grande tarefa de transportar esses grãos até o porto para exportação. A Compass, que é uma distribuidora de gás. Embaixo da Compass existe várias empresas, inclusive a Comgás aqui de São Paulo, que é uma grande distribuidora de gás. E a Moove, que é uma empresa de lubrificantes. Além dessas empresas, a Cosan também tem empresas que detêm terras, como a Radar, que são empresas que detêm as terras onde são plantadas as canas, né? Então, são essas empresas que formam o grupo Rumo. Vamos falar um pouquinho de cada empresa e vamos ser mais sucintos, até porque esse vídeo pode ficar muito longo devido à complexidade do grupo Cosan. Mas vamos dar uma pincelada aqui em cada área de investimento do grupo Cosan e vamos falar das potencialidades que esse grupo tem. Vamos falando agora da Raízen. A Raízen, ela produz cana. Aliás, a Cosan é o maior exportador de açúcar do mundo, entendeu? Então, a Raízen produz açúcar através da cana e produz também o etanol. E através de desenvolvimento dos pesquisadores nos laboratórios da Raízen, eles conseguiram desenvolver uma técnica para produzir o etanol de segunda geração. O que vem a ser o etanol de segunda geração? Se produzia açúcar e etanol da cana-de-açúcar. O bagaço da cana-de-açúcar também era utilizado como fonte de energia, queimando numa caldeira, produzindo energia através de aquecimento da água, e esse vapor de água girava a turbina e produzia energia elétrica. E essa energia elétrica, principalmente, era usada para abastecer as usinas do próprio grupo. Pois bem, eles descobriram com esse bagaço de cana era possível fazer mais etanol. E quanto mais? 50% mais. Então imagina que você tem uma área de plantação de cana, você vai lá, moe essa cana, produz o etanol, e com esse bagaço você consegue gerar mais 50% de etanol através de um processo tecnológico desenvolvido pela Raizen. Essa tecnologia foi revolucionária e está possibilitando a Raizen a crescer de forma exponencial nos próximos anos. A Raizen tem até 2030
se não me engano, várias plantas de etanol que estão sendo produzidas, construídas para a produção do etanol de segunda geração. Porque o que eles vão fazer? Eles vão pegar todo esse bagaço de cana e vão transformar em mais 50% de etanol. Vão transformar em mais etanol, reaproveitando esse resíduo, gerando valor para a empresa. São várias plantas de etanol que estão sendo construídas. A planta, se não me engano, de Bonfim, que foi finalizada recentemente, e também de Guaíba. Então já tem plantas, uma ou duas plantas de etanol de segunda geração já funcionando, e essas plantas elas vão ser replicadas agora até 2030, 2030 e poucos. Então veja quão importante é esse desenvolvimento de pesquisa da Raizen e quanto valor a Raizen vai gerar através desse etanol de segunda geração. Então é importantíssimo essa esse desenvolvimento. Com o etanol de segunda geração, aqui nós temos a planta, ó, de etanol de segunda geração, e com essa planta de etanol de segunda geração nós vamos conseguir, é, 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 sabe, aumentar o valor de forma considerável, 50% a mais de produção. Esse etanol, ó, como ela fala aqui no próprio RI dela, ó, um aumento de 50% na produção, sem aumento de área, porque você vai aproveitar o bagaço do que já foi plantado para produzir mais etanol. Isso é uma revolução na área de combustíveis. E outra coisa também que eu penso é o seguinte: por exemplo, descobrimos o pré-sal. Então nós, só que o pré-sal é um combustível, petróleo que está lá em grandes profundidades. Nós exploramos esse pré-sal e retiramos o óleo, que é o petróleo, e vendemos e exportamos esse petróleo. Esse petróleo ele volta para o Brasil como diesel e gasolina, porque o Brasil não é autossuficiente na produção de diesel e gasolina. Não temos refinaria para isso. Agora, para pensar. O etanol é a cana-de-açúcar. Então você planta lá um pezinho de cana, vai lá, depois de um certo tempo, colhe essa cana, moe e produz o etanol. Então, bem mais rápido, bem mais fácil e ecologicamente correto, porque a lavoura ela captura carbono e o sistema acaba sendo circular, porque a própria plantação de etanol vai capturar o carbono que é lançado através dos motores movidos a etanol. Então uma coisa compensa a outra, tornando o etanol um combustível, além de renovável, sustentável. Outro detalhe é que o etanol de segunda geração ele produz um índice de poluentes 30% menor. Então ele emite 30% a menos de gases do efeito estufa. Olha que coisa interessante. É realmente um gol de placa da Cosan e isso vai gerar muito valor, mas muito valor mesmo. Além disso, o etanol ele não é só usado como combustível. A Raízen produz produtos, insumos para farmácia, para a indústria farmacêutica, produz insumos para indústria química, entendeu? E produz insumos também para cosméticos. Então tudo isso é derivado da cana. É uma planta magnífica que
possui várias aplicações, um ganho de valor realmente impressionante. Nós também sabemos que com etanol, com a cana-de-açúcar, você produz bebidas, né? O álcool para limpeza, o álcool etílico, né? Não só o álcool anídrico. Então, agora vamos falar do biogás. A Cosan, recentemente, eles têm feito biodigestores. Esses biodigestores são movidos ao resíduo do processo do etanol e da cana-de-açúcar. Vamos ver esse vídeo para vocês entenderem. Assim como na natureza, onde a vida se nutre do solo e acaba por se tornar nutriente para o desenvolvimento de novas vidas, nossos processos na Raízen buscam atingir o ideal de que nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Essa é a economia circular. Hoje, os subprodutos da produção do etanol e do açúcar são aplicados para uma cadeia mais sustentável. Capaz de produzir tanto eletricidade como biocombustíveis, o biogás vai contribuir para tornar a matriz energética brasileira mais limpa. O biogás aumenta o potencial de geração de energia elétrica em até 50% com a mesma área de cana-de-açúcar. A nova unidade é uma das pioneiras no mundo a converter torta de filtro e vinhaça em biogás em escala comercial. São dois processos distintos. São nos bioreatores verticais que é realizada a biodigestão anaeróbica da torta de filtro. Na presença de bactérias, transformam a biomassa da torta em gás. Antes da combustão nos motogeradores, esse gás passa por um outro processo, que chamamos de dessulfurização. Após, ele está pronto para entrar nos motores, onde o gás é queimado e a energia elétrica gerada. Já a vinhaça, proveniente da destilação do caldo de cana-de-açúcar, alimenta as lagoas de biodigestão. Bactérias presentes no local transformam a matéria orgânica em gás rico em metano. Este também precisa ser purificado, e somente após isso ocorre a queima, originando a eletricidade. Ao final do processo, o subproduto é um adubo turbinado rico em potássio e nitrogênio, que volta a fertilizar o campo. A geração de biogás a partir de subprodutos agrícolas possui um enorme potencial. É uma fonte de energia elétrica renovável, próxima dos grandes centros de consumo e ainda é um substituto do diesel na forma de biometano. Com mais esse movimento, a Raízen segue se consolidando como uma empresa integrada de energia, contribuindo para uma matriz energética mais limpa. A companhia assume uma posição de destaque, ampliando seu portfólio de renováveis, liderando o processo de transição energética e descarbonização, acelerando o futuro. Raízen. Então vocês viram que legal? A empresa ela consegue aproveitar os subprodutos do processo de produção de cana e de etanol e produzir biogás. Com esse biogás, eles estão produzindo energia elétrica. E essa energia elétrica está sendo vendida no mercado livre, porque eles criaram também uma empresa chamada Raízen Power, que é uma empresa do mercado livre de energia. Então, grandes grupos, por exemplo, grandes empresas podem comprar a energia que a Raízen está produzindo. Então, veja só, nós temos açúcar, líder mundial na produção de açúcar, etanol, que é o combustível, na minha opinião, do futuro. Demorou mais de 40 anos para o etanol ser valorizado, mas hoje é muito promissor o uso do etanol. Hoje nós usamos etanol nos carros bicombustíveis e também usamos 27% de etanol na gasolina. Inclusive o governo pensa em aumentar, acredito que mais 1 ou 2%, a quantidade de etanol na gasolina. Isso já vai fazer com que a
importação de combustíveis como gasolina caia e melhorando e ajudando a balança comercial do país, além de diminuir a poluição. Realmente, o etanol é a bola da vez. Como eu te falei, a Raízen tem a OXXO, que é uma loja de proximidades, e o Shell Select, que são os postos da rede Shell. A Shell também faz parte da Raízen. É a distribuidora do combustível que a empresa produz. Agora, vamos a Rumo. A Rumo Logística é uma empresa que vocês já devem ter visto aí os vagões da Rumo atravessando o país, né? Recentemente eles acabaram um- um- uma obra, eu vi até no Instagram, eles acabaram de construir a ferrovia Norte-Sul e foi um grande feito para a empresa. Isso vai gerar muito valor, porque ela vai conseguir transportar mais grãos para o Sudeste para poder embarcar. Ela transporta principalmente as safras de soja e milho, se eu não me engano. E dentro da Rumo, você tem também a Brado. A Brado é uma empresa que transporta através das ferrovias os containers. Então você tem além da Rumo transportando grãos, né, a carga granel, também a Brado que transporta os containers através das linhas férreas. A Brado é uma empresa nova, relativamente nova. Ó, aqui, ó. Aqui você consegue ver os vagões aqui, ó, transportando os containers através da linha férrea, que é uma evolução. Inclusive, eles têm um estudo que é a possibilidade de começar a transportar um vagão, um container em cima do outro, no mesmo vagão, que isso dobra a capacidade de transporte, a cubagem de transporte da Brado. É um estudo, já tem essa evolução que eles estão buscando para poder, ao invés aqui nesse exemplo, ó, transporta 2 containers, eles vão começar a transportar 4, reduzindo o custo de operação praticamente pela metade. A Brado é a empresa que tende a crescer muito porque o transporte através de caminhão é muito mais caro do que o transporte de trem. Essa é a Rumo, um gigante da área de logística, e pertence à Cosan. A Compass, ela é um conglomerado formado por Comgás, aqui em São Paulo, Sulgás, na região sul, Commit, inclusive acho que é um consórcio com a Mitsui japonesa, e Gás Brasiliano. Essas 4 empresas formam a Compass, distribui o gás para o cliente final, seja indústria, seja o cliente pessoa física. Eu mesmo aqui no meu apartamento, eu sou abastecido pela Comgás hoje. Hoje a Comgás que distribui o gás que eu uso aqui no meu apartamento. Nós falamos da Brado, nós falamos da Raízen, vamos falar um pouquinho da Moove. A Moove é uma empresa de lubrificantes do grupo. A marca principal é a Mobil e é uma empresa que ela produz lubrificantes e ela está presente em vários países. Ó. Ela está presente no Reino Unido, na França,
na Espanha, Portugal, nos Estados Unidos, inclusive houve uma aquisição de uma empresa que é a PetroChoice, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que é uma grande empresa na área de lubrificantes, está presente aqui no Brasil e também na Argentina. Então é uma outra empresa grande do grupo Cosan. Se nós olharmos hoje aqui a Cosan, ela está cotada a R$19,35. Ela tem um dividend yield muito baixo, na verdade 2,21% é menos do que os 6% que a gente busca quando investe nas empresas para aposentadoria, visando o dividendo. Mas a Cosan, na minha opinião, ela é uma empresa de crescimento e ela é uma empresa que daqui uns 7 a 10 anos ela vai estar entregando com certeza um grande dividendo, porque você viu todos os negócios que o grupo tem, a geração de caixa, a geração de valor do grupo é muito grande, entendeu? E essa geração de valor vai fazer com que a empresa distribua grandes dividendos num período aí de longo prazo. Agora, para investir na Cosan, tem que investir levando-se em conta que é uma empresa de crescimento e que é para o longo prazo. Eu acredito que com 6, 7 anos nós já vamos ver praticamente o valor da empresa dobrar e esse dividendo saltar aí, passar de 6% com certeza. Agora, é um momento de investir na empresa para poder colher esses frutos daqui a uns 5, 6 anos e começar a ver esse dinheiro, o resultado dos investimentos que estão sendo feitos hoje. Ah, Daniel, mas 5, 6, 7 anos? Isso, 7 a 10 anos. Esse é o horizonte que eu vejo, tá? Não antes. Agora, por que é importante você se posicionar agora na empresa? Porque ela está em pleno investimento, entendeu? Ela está em pleno investimento e ela vai colher esses frutos lá na frente, tá? Então a hora de investir na empresa, ao meu ver, é agora, entendeu? É uma empresa, tanto é que se você for aqui, ó, aqui é o site da Status Invest, que eu sempre sigo aqui, é excelente o site da Status Invest, aconselho a todos. Ó, a empresa, ela vale 36 bilhões de reais, é realmente um gigante na Bolsa Brasileira. Ela tem aqui, ó, uma dívida bruta de 56 bilhões. Então aqui é que está o grande X da Cosan. Ela é uma empresa muito endividada, porque ela está, como eu acabei de falar, investindo muito para conseguir implantar essas fábricas de etanol de segunda geração. Então, isso requer um grande investimento. Fora isso, ela tem aquisições de terra que são feitas, ela tem essa aquisição de outras empresas, como a PetroChoice, mesmo lá do ramo de lubrificantes, que ela acabou de comprar, então ela tem várias aquisições. Ela acabou de entrar também com a participação de mais de 4% na Vale, então quem investe na Cosan, de uma certa forma, vai estar investindo também na Vale. Hoje ela é sócia da Vale, então é um conglomerado impressionante, é uma grande empresa, um gigante do mercado brasileiro e produz produtos sustentáveis. Isso é um ponto muito importante, entendeu? Eu acredito, eu li recentemente que há pesquisas para que se faça um carro movido a hidrogênio, entendeu? Que é um dos combustíveis mais ecológicos que existe, porque o resultado da queima do hidrogênio é água, vapor de água, e já se tem estudos aqui no Brasil, pesquisas recentes,
que a ideia é o seguinte: você imagina, você vai abastecer seu carro com etanol, vai ter um gerador, uma espécie de gerador que vai transformar o etanol em hidrogênio, e esse hidrogênio vai se transformar em eletricidade e fazer o motor do carro girar. Então vai ser um carro movido a etanol, mas que esse etanol vai virar o hidrogênio. É uma pesquisa, estão desenvolvendo ainda, há um caminho longo para isso, mas se isso se confirmar, então você vai ter uma aplicação excepcional. Você vai poder abastecer seu carro na tomada ou abastecer o seu carro no posto. Então, há vários frentes de pesquisa. O etanol de segunda geração é importantíssimo. Além disso, eu acabei até esquecendo de comentar, eles também estão desenvolvendo combustível para aviação. Hoje já temos combustível à base de etanol, à base da cana-de-açúcar, para a aviação, que é um grande salto evolutivo no mercado de aviação. Imagina que você vai produzir um combustível que substitui o querosene de aviação, e sendo sustentável e sendo renovável. É realmente um caminho, eu vejo assim para o futuro, grandes possibilidades para essa empresa de crescimento sólido, e é isso que o mercado procura no mundo todo, substitutos para o petróleo, que é um combustível fóssil e é um combustível que um dia vai acabar. O primeiro trimestre fechou em 1,7 vezes o EBITDA, mas é uma dívida grande. É uma empresa que vale 36 bi e ela tem 56 bi de dívida bruta. Mas ela gera tanto caixa e ela tem uma possibilidade de crescimento tão grande que isso não chega a assustar. É uma empresa para crescimento, para o futuro, mas que com certeza vai gerar bons dividendos. Então, é um case aí, não é recomendação de compra, é um case para você começar a estudar e ver se é para você. Eu sou investidor e eu, como investidor, eu aconselho a você estudar o Grupo Cosan, porque tem uma avenida de crescimento que realmente é impressionante. Etanol de segunda geração, biogás gerando energia elétrica, mercado livre de energia, comercializando essa energia, entendeu? E brigando com os grandes players de energia do país, o combustível de aviação, certo? E sem contar as outras aplicações que você tem para o etanol, como derivados para a indústria química, indústria farmacêutica. Essa foi a minha apresentação sobre Cosan. Espero que vocês gostem e espero que vocês estudem a empresa. Eu invisto na Cosan, sou um pequeno investidor ainda, estou começando, mas eu enxergo grandes possibilidades de crescimento na empresa Cosan. Um abraço, até a próxima.